Brasil, o país do samba e do sol, também carregava consigo um legado vergonhoso. O preconceito racial e social lançava uma sombra sobre a sociedade, manchando até mesmo o futebol. Na década de 1920, o futebol era controlado pela elite. Era um esporte para poucos privilegiados, com as portas fechadas para aqueles considerados indignos. Jogadores negros e aqueles de origens humildes enfrentavam uma realidade cruel. Seu talento não significava nada diante da discriminação profundamente enraizada. Os campos de futebol eram desiguais em mais de um sentido. Os clubes da elite, com seus gramados impecáveis e patronos poderosos, ditavam as regras e garantiam que sua versão do amadorismo beneficiasse apenas a si próprios. Os atletas da classe trabalhadora, muitas vezes forçados a escolher entre o sustento e o esporte que amavam, encontravam-se excluídos. A oportunidade permanecia um sonho distante para aqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida. A alma do futebol brasileiro ansiava por mudança. No coração do Rio de Janeiro, um farol de esperança emergiu. O Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado por imigrantes portugueses, personificava o verdadeiro espírito do esporte. O Vasco abraçou a diversidade, acolhendo jogadores de todas as origens, cores e credos. Suas fileiras se encheram com filhos de estivadores, trabalhadores e aqueles que por muito tempo foram privados da chance de brilhar. Eles eram um time forjado no fogo da adversidade, unidos pelo amor ao esporte e pelo desejo ardente de provar seu valor. Liderados pelo visionário presidente José Augusto Prestes, o Vasco da Gama desafiou os próprios alicerces do futebol brasileiro. Suas vitórias em campo não eram apenas sobre gols e troféus. Eram um poderoso testemunho da crença de que o talento transcendia as barreiras artificiais erguidas por uma sociedade preconceituosa. O Campeonato Carioca de 1923, a principal competição de futebol do Rio de Janeiro, tornou-se um campo de batalha pela alma do esporte. O Vasco da Gama, com seu elenco multirracial e de classe trabalhadora, entrou em campo contra a elite estabelecida. Cada vitória era um rugido de desafio, uma declaração retumbante de que a meritocracia não seria negada. O apito final do campeonato ecoou com uma vitória histórica. O Vasco da Gama era campeão, quebrando a estrutura de poder existente. O triunfo causou ondas de choque no futebol brasileiro. Os clubes da elite, acostumados à dominação incontestável, ferveram de ressentimento. Eles se recusaram a aceitar que um time que refletia a verdadeira diversidade do Brasil pudesse chegar ao topo. A velha guarda, ameaçada pela paisagem em mudança, conspirou para proteger sua posição privilegiada. Uma tempestade estava se formando, uma que testaria a determinação do Vasco da Gama e alteraria para sempre o curso do futebol brasileiro. A reação foi rápida e insidiosa. O establishment, não querendo reconhecer sua derrota em campo, recorreu a táticas dissimuladas. Eles formaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, ou AMEA, um novo órgão governante projetado para manter seu controle. A AMEA impôs uma série de regulamentos discriminatórios, visando especificamente o Vasco da Gama e seu espírito inclusivo. Eles exigiram que o Vasco barrasse jogadores negros e aqueles sem posição social adequada de suas fileiras. Foi uma tentativa descarada de minar a própria essência da identidade do Vasco. O ultimato da AMEA era claro: conformar-se ou enfrentar a expulsão. O Vasco da Gama se viu em uma encruzilhada. Eles poderiam sucumbir à pressão, traindo seus jogadores e seus princípios, ou poderiam se posicionar contra as forças do preconceito. Para o Vasco, a escolha era clara. Eles não seriam intimidados à submissão. José Augusto Prestes, o líder visionário do Vasco, escreveu uma resposta que ecoaria através dos tempos.
A resposta histórica, como veio a ser conhecida, foi uma poderosa denúncia do preconceito e uma defesa apaixonada da integridade esportiva. Prestes, com convicção inabalável, rejeitou as exigências discriminatórias da AMEA. Ele argumentou que o futebol pertencia a todos, independentemente de raça, classe social ou credo. Não excluiremos nossos jogadores com base na cor de sua pele ou no tamanho de suas carteiras, declarou Prestes. O Vasco da Gama defende a inclusão, a igualdade e a crença de que o verdadeiro espírito esportivo não pode ser acorrentado pelo preconceito. Suas palavras ressoaram muito além dos limites do campo de futebol, servindo como um grito de guerra por justiça social e uma acusação poderosa das desigualdades prevalecentes da época. A resposta histórica marcou um ponto de virada no futebol brasileiro. O Vasco da Gama, fiel aos seus princípios, recusou-se a ceder à pressão. Eles optaram por se desfiliar da AMEA, rejeitando suas regras discriminatórias e suas tentativas de sufocar as vozes dos marginalizados. Foi uma atitude ousada que teve um custo. Significava perder seu lugar nas competições controladas pela AMEA, incluindo o Campeonato Carioca. Impávido, o Vasco da Gama juntou-se à recém-formada Liga Carioca de Futebol. Esta liga, fundada nos princípios de inclusão e fair play, acolheu o Vasco de braços abertos. A decisão de se posicionar contra a injustiça teve um preço, mas também cimentou o legado do Vasco da Gama como um clube disposto a lutar pelo que é certo, dentro e fora de campo. A postura inabalável do Vasco da Gama contra a discriminação causou ondas de choque na sociedade brasileira. A resposta histórica transcendeu o reino do esporte, tornando-se um símbolo de resistência contra o preconceito. Isso encorajou outros clubes a desafiar o status quo e abraçar a inclusão. Os muros da segregação começaram a ruir, tijolo por tijolo. A luta pela igualdade no futebol brasileiro estava longe de terminar, mas o Vasco da Gama havia desferido um golpe decisivo. Seu compromisso inabalável com seus princípios desencadeou uma mudança gradual, mas irreversível. Com o tempo, o esporte rei no Brasil começou a refletir a verdadeira diversidade de seu povo. O legado da resposta histórica perdurou, inspirando gerações vindouras. Hoje, o Vasco da Gama permanece como um farol de esperança, um testemunho do poder da coragem e da convicção. Sua história serve como um lembrete de que o esporte tem o poder de transcender barreiras sociais e desafiar a injustiça. A resposta histórica permanece um símbolo poderoso da luta pela igualdade, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O legado do Vasco da Gama está gravado no coração de milhões. Eles são mais do que apenas um clube de futebol. Eles são um símbolo de resistência, um testemunho do espírito humano duradouro que ousa desafiar a injustiça. A luta por um cenário esportivo verdadeiramente inclusivo e equitativo continua, e a resposta histórica do Vasco da Gama serve como um lembrete atemporal de que a mudança é possível quando temos a coragem de defender o que é certo.